Salve noturnos, sou Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Apesar da Noite. Antes de começar, peço, se ainda não for inscrito, que se inscreva, ative o sino para receber nossa notificação e se gostou ou não do relato, por favor, faça um comentário, até para nossa evolução. Muito obrigada a você que está aqui. Em 1925, Judite, então com 17 anos, estava de casamento marcado com um rapaz chamado Cássio. Ela tinha 4 irmãs, 2 mais velhas e a caçula de nome Joana, que é mãe da minha bisavó. As irmãs eram todas muito bonitas e unidas também. Júlia, que na época estava com 19 anos, era a segunda filha. De todas as irmãs, ela era a mais inquieta. Vivia dizendo que seu sonho era conhecer o mundo todo, enquanto as moças da sua época sonhavam em casar, ter filhos. Júlia queria estudar, viajar. Ela era um espírito livre e, por ser desse jeito, vivia entrando em conflito com as irmãs que não concordavam com ela, especialmente Judite, que aos 17 anos estava há 2 meses de se casar e realizar seu maior sonho, que era construir uma família. Acontece que, faltando apenas 2 dias para o tão sonhado matrimônio, seu noivo Cássio, de uma hora para outra, termina o noivado, alegando que não poderia se casar com ela, pois estava apaixonado por outra mulher. Judite enlouqueceu, se trancou no quarto e perdeu o gosto de viver. Ficou muito mal, mas aos poucos foi se recuperando e aos poucos foi saindo do quarto e, mesmo muito triste, tentou retornar à sua rotina. Mas o que Judite não sabia era que a mulher que seu noivo Cássio estava perdidamente apaixonado era justamente a sua irmã Júlia, a que tinha o espírito livre, que sonhava em viajar, estudar e que agora estava há 1 semana de se casar com o seu noivo Cássio. Judite entendeu que, enquanto estava trancada no quarto, em profunda tristeza, a vida continuou sem ela. Cássio pediu a mão de Júlia em casamento e, quando ela se deu conta, faltavam apenas 1 dia para a felicidade de Júlia e Cássio e sua desgraça total. Hoje parece estranho que isso possa ter acontecido, mas há 100 anos era o comum que as mulheres aceitassem esse tipo de coisas. De novo, Judite caiu na mais profunda tristeza, mas agora estava também com o coração cheio de ódio pela irmã e o ex-noivo Cássio. A tragédia seria inevitável e totalmente anunciada. No dia do casamento, Judite se levantou, foi até o banheiro, tomou um demorado banho, colocou sua melhor roupa e se sentou na sala, quieta. Não falou uma só palavra. Não comeu e nem bebeu.
Apenas se sentou na sala e ficou olhando para um ponto qualquer. Seu olhar era vago, sem vida, mas naquele momento ninguém reparou, pois a casa estava em alvoroço por conta do casamento. Todos se preparavam para o grande dia. O casamento seria na pequena capelinha que ficava na única praça daquele lugarejo esquecido por Deus. Tudo ali era tão perto que os noivos foram a pé. Júlia estava linda, deslumbrante, e Cássio não se cabia de tanta felicidade. Toda a pequena cidade estava presente na cerimônia, mas antes mesmo do padre começar o casamento, Judite se levanta do banco e caminha calmamente para o altar. As pessoas ficam apreensivas, mas ainda assim calmas. Judite tira uma enorme peixeira que pertencia ao seu pai e que esteve todo o tempo escondida, enrolada no xale que ela segurava. O primeiro golpe foi em Cássio, que foi ao chão. Ele não morreu de imediato. Caiu e olhou para ela com lágrimas de dor e medo. Em seguida, ela golpeou Júlia, que caiu ao lado de Cássio. Ambos ainda puderam ver Judite, que com um sorriso triste no rosto, golpeou mais uma vez os dois. Então, jogou aquela arma branca no chão e saiu caminhando lentamente. Nunca mais souberam dela. Toda a cidade se reuniu depois, mais uma vez, na pequena capelinha, mas dessa vez era para o funeral de Cássio e Júlia. As pessoas esperavam que Judite aparecesse, mas esperaram em vão. Judite foi embora para nunca mais voltar. Nunca mais ninguém soube dela. Essa história está na minha família há 100 anos. Todos nós conhecemos. Eu sou descendente de uma das irmãs e minha avó, quando era viva, dizia que eu era muito parecida com Júlia. Realmente, olhando o único retrato antigo onde todas estão reunidas, todas as irmãs e os pais atrás, todos sérios, como eram os retratos antigos. Eu realmente me pareço muito com Júlia e acho que por isso passei por tudo o que passei. E meu relato é sobre os tormentos que tive durante boa parte da minha adolescência. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, em um bairro de nome Penha. Quando estava com 15 anos, me mudei com minha mãe para o bairro de Guaratiba. Fomos morar no antigo casarão que pertencia à família da minha mãe, o mesmo que as irmãs moraram há 100 anos. Eu estava passando por um período muito turbulento. Meus pais tinham se separado, eu me sentia triste, sozinha, e tudo piorou, pois aquela casa, além de enorme, era fria, escura. Eu não gostava de lá. Me lembro de quando era pequena, ia com minha mãe visitar minha avó. Já naquela época, eu me sentia incomodada com a casa e nunca quis dormir lá. E agora, eu estava na casa, morando sozinha com minha mãe. Naquela casa enorme, triste, cheia de histórias. Na segunda noite que passei, acordei com um choro muito alto de uma mulher,
Parecia um lamento triste. Me levantei da cama e segui o choro. Vinha da parede do meu quarto. Pela manhã, comentei com minha mãe, mas ela não ligou muito. Comecei a ouvir aquele choro triste praticamente todas as noites. Até que uma noite, acordei com alguém tocando levemente meu rosto. Era uma mulher que me olhava insistentemente. Ela apontou para a porta, pedindo que eu a seguisse. Não tive medo. Me levantei e segui a moça, que de cara reconheci. Era Judite. Ela me levou até o porão, apontou para uma parede e começou a chorar. O mesmo choro que ouvi desde que cheguei naquele lugar. Ela apontou para a parede, me olhou e simplesmente sumiu. Passei a mão na parede e senti uma energia muito forte. Então, calmamente, voltei para o meu quarto, deitei e incrivelmente dormi. E imediatamente comecei a sonhar. Judite estava na igreja. Viu sua irmã Júlia entrar, linda, com um vestido deslumbrante. Seu pai, ao lado da irmã, sorria feliz. Seu pai nunca escondeu que Júlia era a filha preferida. Judite olhou para Cássio. Ele estava feliz, como ela nunca tinha visto. E aquilo foi demais para ela. Judite sentia uma dor imensa, mas aquela dor era só dela. Ninguém lhe deu apoio, ninguém compreendeu sua dor, ninguém a abraçou. Ela estava sozinha. Até parecia que aquela família não era dela. Naquele momento, ela sentiu um ódio profundo por todos. A arma branca estava escondida no xale que ela usava. Ela se perguntou o porquê de ter levado aquela arma. Mas levou e iria usar. Sua vontade era usar contra todos, mas usou somente contra Júlia e Cássio. A igreja entrou em alvoroço, todos correndo, gritando, e ela ficou ali, parada, olhando aquela cena como se fosse um filme. Então sentiu uma mão no seu ombro. Era seu pai, que disse suavemente: "Vem, filha, vamos sair daqui." Eles voltaram para casa, quietos. Seu pai a levou para o quarto. Finalmente, ela achou que teria seu amor de pai, seu abraço, sua compreensão. Mas ao invés disso, sentiu uma forte dor no rosto. Seu pai lhe deu um tapa e ele não parou. Bateu, bateu. Ela não teve como se defender. Sentia muita dor. Implorou por sua vida, mas ele não parou e bateu mais. Depois, abriu um buraco na parede do porão. Jogou ela lá como se fosse um lixo. Ela estava muito machucada, mas teve forças para pedir piedade. Mas ele não teve. Fechou a parede. Tirou definitivamente sua história daquela família. Acordei muito suada, chorando, sentindo uma tristeza imensa. Saí do quarto e fui até o porão. Comecei a ouvir o choro dentro da parede. Coloquei meu ouvido na parede e sabia que ela estava ali. Judite não havia sumido. Seu pai a tinha trancado dentro daquela parede e ela está ali
há mais de 100 anos. Nunca contei isso para ninguém. Minha família ainda acha que Judite simplesmente sumiu e até hoje pensam. Depois que descobri a verdade, os choros e as aparições pararam. Acho que Judite não queria ser descoberta, apenas queria que eu soubesse o que tinha acontecido com ela e de quem foi o responsável. Procuro não julgar ninguém. Todos devem ter sofrido muito. Só peço a Deus, todo dia, para que dê paz a Judite, Cássio, Júlia, todas as irmãs, mãe e até o pai. Não sou eu que devo julgar. Todos já não estão mais aqui. Essa história aconteceu na minha família há mais de 100 anos e até hoje me assombra.